Fala galera, tudo bom rapaziada? Estamos aí no Sejures Online trazendo questões de FCC para brilhantar o conhecimento dos senhores. Sou eu, o professor TH14 Thiago Nunes, vindo aí com questões de matemática, tá certo? Vamos resolver aí algumas das principais questões que tratam dos assuntos de razão, proporção, grandezas e regra de 3 nesta aula, tá certo, rapaziada? Então, vamos aqui na questão número 1, vamos resolver aqui. No depósito de material de uma carpintaria, haviam 36 trincos e 26 maçanetas. Foram utilizados metade do número de trincos e 1/3 do número de maçanetas. Das peças restantes, a razão entre o número de trincos e o número de maçanetas nessa ordem é. Então, a principal situação quando trata-se de questão, tá aqui, ó, cadê? Razão, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Razão. A questão de razão, o que você tem que se atentar? Nós devemos tomar cuidado com a ordem da questão, a ordem da tua pergunta. O que vier primeiro na pergunta vai ficar no numerador, o que vier por segundo, denominador. Então não devemos errar essa situação, porque você pode aí querer pegar a ordem da questão, né? O texto é a sua base para a tua informação. Você não precisa atribuir o texto, o teu conhecimento total. Você só precisa da tua pergunta. O que vier primeiro na pergunta é numerador. O que vier por segundo na pergunta é denominador. Ou seja, o texto é informativo. É só para você colher a tua informação. Vamos lá, vamos trabalhar aí. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho 36 trincos e ele falou para você que foi utilizado a metade. Então, eu posso pegar aqui, ó, 36 dividido por 2, que vai te dar 18 trincos, tá certo? 18 trincos. E aqui ele fala que é 1/3 do número de maçanetas, ou seja, número de maçanetas eu tenho 24, dividido por 3 eu tenho 8 maçanetas, certo? Beleza. Então aqui agora eu faço o seguinte, ó, das peças restantes, ou seja, se eu utilizei 18 de 36, me sobram quanto? 18. Se eu utilizei 8 de 24, me sobram 16, correto? Agora eu venho, ó, das peças restantes, a razão entre o número de trincos e o número de maçanetas. Quem é que está vindo primeiro, jogador? Trincos ou maçanetas? Tá aqui, ó, trincos e depois maçanetas. Então, a tua razão é 18 sobre 16. Beleza, eu não encontrei essa resposta, o que eu vou fazer? Tenho que simplificar, né? Na matemática, nenhum cálculo termina sem simplificar. Então, eu simplifico aqui por 2, eu encontro aqui 18 por 2, 9, 16 por 2, 8. Então, a alternativa A. Beleza, rapaziada? Então, essa foi uma questão de razão, tá bom? Razão respeita a ordem da tua pergunta. Show? Tamo junto, vamos passando aí. Questão número 2. Fincadas na areia de uma praia estão pranchas de surf e bodyboard, na razão de 7/4. Sabendo que são 24 pranchas de surf, a mais do que de bodyboard. O número total dessas pranchas fincadas na areia é igual a... Então, veja bem que esse problema é um pouquinho diferente do anterior. Essa questão aqui já trata-se de proporção. Primeiro, o que é uma proporção? Igualdade entre pelo menos duas frações, certo? Só que aqui eu não tenho a minha totalidade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos ver como que a gente destrincha isso daqui. Fincadas na areia de uma praia estão pranchas de surf, então vou colocar aqui surf, tá? E de bodyboard. Na razão 7/4. Então, surf sobre bodyboard é igual
a 7 para 4, ok? A minha totalidade, eu não sei. Sabendo que são 24 pranchas de surf, então eu posso colocar aqui, ó, surf igual a 24, a mais do que Bodyboard. O número total dessas pranchas fincadas na areia é igual a. Então, o surf é igual a 24 a mais de Bodyboard. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele quer saber a mais, não é? Quando eu tenho alguma coisa a mais do que a outra, o que eu tenho que fazer? Veja bem, vou pegar aqui, ó. Você concorda comigo que as partes de uma fração dá a totalidade da fração? Veja bem, se eu somar 7 mais 4, me dá 11. 11 é o meu total, certo? Então, aqui, ó, de total, eu tenho 11K. Ô, TH, de onde que você tirou esse K? Bom, esse K aqui é uma constante de proporcionalidade, certo? Constante de proporcionalidade significa o seguinte: eu tenho que saber o quanto que eu saí daqui e vim para cá e o quanto que eu saí daqui e vim para cá. Você sabe por quanto que você multiplicou? Não sabe. Se você não sabe por quanto você multiplicou, você atribui uma letra a ela. Então, você atribuiu a letra K. Então, aqui eu tenho 7K e 4K. Somando os dois, me dá um total de 11K. Ok? Beleza. Mas só que eu não quero, por enquanto, saber a soma. Ele falou que a diferença dos dois dá 24. Então, beleza. 7K menos 7K. Vou pegar aqui. menos 4K, que é a diferença, quanto que um pegou a mais do que o outro, você consegue quantos Ks aqui? 3K, certo? Beleza. E fala pra mim, 3K é igual a quanto? 24. Veja bem, ó, sabendo que são 24 pranchas de surf a mais do que as de bodyboard. Então, ó, 7 pranchas de surf menos 4 de bodyboard me dá 3. Então, eu tenho 3 a mais. E essas 3 a mais representa quanto? 24. Ok? Então, 3K igual a 24. Então, 24 dividido por 3 vai te dar 8. Show! Beleza. Então, aqui eu tenho 8 a mais. Então, qual é o total de situações que eu tenho aqui? Você falou para mim que o total é 11K. Então, ó, 11 vezes 8 vai te dar 88. Show? Então, ó, voltando aqui, veja bem. Então, isso aqui é uma questão de proporção. Para que eu tenha uma proporção, eu preciso ter duas frações igualadas no mínimo, tá ok? Então, você veja bem. Aqui ele falou o seguinte: fincadas na areia de uma praia estão pranchas de surf e bodyboard. Na razão 7 para 4. Então, você coloca surf em cima, porque está vindo primeiro, né? Lembrando aqui, ó, da questão de razão, você respeita a ordem. Então, surf em cima, bodyboard abaixo, é igual a 7 para 4. Show? Beleza. Sabendo que são 24 pranchas de surf a mais do que de bodyboard. Então, se é a mais, eu tenho que fazer aí uma redução, né? Eu tenho que fazer a subtração entre as duas. Então, a parte do surf, veja bem, a parte do surf é 7. A parte do bodyboard é 4. Então, quanto que eu tenho de surf a mais que bodyboard? Fala pra mim. 7 menos 4, 3. Beleza? Beleza. Então, quantos que eu tenho a mais? 3K. E quanto que eu tenho a mais em valores? 24. Então, 3K é igual a 24. Você dividiu 24 por 3 e encontrou 8. Ok? Encontrou 8? Beleza. 8 é o teu marco. Agora, ele quer saber o total. Se você tem 7 de surf e 4 de bodyboard, quanto que você tem de total? 7 mais 4, 11.
11K de total. Então, você vai pegar o 11 e multiplicar pelo 8, você vai encontrar o seu resultado final, que é 88. Beleza, rapaziada? Tamo junto, passando para a próxima aí. Questão número 3. Das pessoas atendidas em um ambulatório, certo dia, sabe-se que 12 foram encaminhadas a um clínico geral e as demais para tratamento odontológico. Se a razão entre o número de pessoas encaminhadas para o clínico e o número de restantes, nessa ordem é de 3 para 5. O total de pessoas atendidas foi. Então é bem parecido com a questão anterior. Vem aqui comigo, ó. Das pessoas atendidas em um ambulatório certo dia, sabe-se que 12 foram encaminhadas ao clínico geral e as demais para o tratamento odontológico. Então você sabe aqui, ó, clínico geral sobre as restantes, certo? Tratamento odontológico. Nessa ordem é de 3 para 5. Se a razão entre o número de pessoas encaminhadas ao clínico e o número das restantes é igual a 3 para 5. Agora você volta aqui no início, ó. Sabe-se que 12 foram encaminhadas ao clínico geral. Ou seja, no lugar do clínico você tem que colocar 12. Show? Então no lugar desse C eu vou colocar 12. Então eu tenho aqui, ó, C 12 sobre as restantes é igual a 3 para 5. Vem comigo. Vamos atribuir aqui, ó. Você saiu de 3 e chegou a 12. Por quanto foi a sua multiplicação? Por 4, certo? Então, aqui das restantes, você também tem que multiplicar por 4. 5 vezes 4, 20. Você saiu de 3 e chegou a 12. Por quanto que você multiplicou o 3 para chegar a 12? 4, né? 3 vezes 4, 12. Agora, se você multiplicou por 4 em cima, você deverá multiplicar por 4 embaixo também, porque estamos tratando de proporção, tá? Estamos tratando da proporção. Então, 5 vezes 4, 20. Ele quer saber o total. Então, você vai pegar 20 mais 12, 32. Show? Você também poderia fazer o seguinte. TH, eu fiz o seguinte, você falou para mim que o total é sempre a soma das suas partes, não é isso? Beleza, perfeito. Você encontrou aqui o valor do K igual a quanto? 4, né? Essa é a tua constante de proporcionalidade, 4. Se eu encontrei o valor de 4 e eu tenho as somas das minhas partes valendo 8, né? 5 mais 3 que vai me dar 8, certo? Certo. Eu posso multiplicar o 4 vezes o 8 que vai me dar 32 ou foi sorte? Não, jogador. Você pode multiplicar o 4 vezes o 8 que você vai encontrar o seu valor real, que é o 32. Então, tudo aquilo que trata-se do total, você pode somar as suas partes e multiplicar pelo resultado final. Ou seja, veja bem, você encontrou os dois caminhos. Então, na questão anterior, na questão número 2, o que você fez? Você somou as partes e multiplicou pelo resultado, certo? Beleza. Aqui eu te dei o outro caminho, que foi parcelado. O que eu fiz aqui? Eu encontrei a parte do clínico e depois o que eu fiz? Eu encontrei a parte restante e finalizando eu somei as partes, ok? 20 mais 12, 32. Então você tem esses dois caminhos para fazer a tua questão, certo? Vamos embora, vamos para a próxima. Essa aí é uma questãozinha mais quente, podemos dizer, certo? Vamos lá. Um site de internet que auxilia os usuários a calcularem a quantidade de carne que deve ser comprada para um churrasco.
Considera que 4 homens consomem a mesma quantidade de carne que 5 mulheres. Se esse site aconselha que para 11 homens devem ser comprados 4.400 gramas de carne, a quantidade de carne em gramas que ele deve indicar para um churrasco realizado para apenas 7 mulheres é igual a... Pô, medíocre, né? 7 mulheres apenas? Bom, tudo bem, né? Cada um com seu cada um. Vamos lá, vamos partir para a questão. Então, o que eu tenho aqui de interessante, ó? 4 homens consomem a mesma quantidade de carne que 5 mulheres, ok? Então, isso daí é um tópico importante. Eu vou até anotar aqui, ó. 4 homens é igual a 5 mulheres. Beleza? 4 homens é igual a 5 mulheres. Se esse site aconselha que para 11 homens devem ser comprados 4.400 gramas de carne, a quantidade de carne, então, blá, blá, blá. Então, vamos lá, ó. Para 11 homens, 4.400 gramas. Então, vamos calcular aí quanto que se deve comprar para um homem. Vamos calcular a unidade. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Para um homem, eu tenho 4.400 dividido por 11, certo? Então, aqui, um homem, eu tenho 400 gramas. Show de bola? Um homem, 400 gramas. Ou seja, para 4 homens, 4 vezes 400 vai te dar 1.600, certo? Então, aqui 1.600 equivalem a 5 mulheres, ok? Se 4 homens equivale a 5 mulheres e 4 homens consomem 1.600 gramas, então eu posso falar que 1.600 gramas equivalem a 5 mulheres. Perfeito? Show de bola. Então, daqui eu posso calcular o número da mulher. Quantos gramas eu calculo para uma mulher? Então, eu venho aqui, ó. Mulher, 1.600 dividido por 5. Mulheres vai ser 16 por 5, dá 3, 10, 320 gramas. Então, 320 gramas equivale a uma mulher. E ele quer saber para 7 mulheres. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Aqui, ó. 320 vezes 7. 0, 4, 21, 22. Então, 2.240. Essa questão é um pouco rebuscada, mas você pode perceber que não tem nada de mais nela. Você tem aí a questão da proporção, mas o que você faz basicamente aí na proporção? Uma soma, uma divisão, uma multiplicação. Você trabalha na proporção algo que podemos dizer que são as 4 operações, tá? Você só precisa saber o conceito do que é a proporção. Você só precisa saber esse conceito. O que é a razão? Você tem que saber que quem está primeiro na pergunta fica no numerador. O que vem por segundo na pergunta, denominador. Daí, você entrando na proporção, você tem que ter o conhecimento do seguinte: quanto que um levou a mais do que o outro? Você tem o quê? Uma subtração, certo? Então eu quero saber o total. O que você tem que fazer? O total soma as duas partes. Então, o que você faz em relação a isso tudo? Soma, divide, multiplica,
Tá ok? Então você só tem esses caminhos para fazer. A questão é de razão e proporção, porém, você trabalha com as 4 operações. Então, se você ler direitinho e discriminar o que tem que ser discriminado de importante, você vai perceber que vai sair a tua conta facilmente, conforme aqui. Aqui eu sublinhei, 4 homens consomem a mesma coisa que 5 mulheres. Ou seja, entrando na proporção, eu tenho o quê? 4H é igual a 5M. Tá perfeito, tá bem discriminado isso. Daí ele falou, 11 homens consomem 4.400. Então, se eu dividir os dois, 4.400 por 11, eu vou encontrar 400 gramas em unidade. 400 gramas por um homem, certo? Se um homem consome 400 gramas, 4 homens consomem 1.600. Ok? Se 1.600 equivale a 4 homens, então eu posso falar que 1.600 é igual a 5 mulheres. Sim? Beleza. Então, 1.600 é igual a 5 mulheres. Daí, o que eu fiz? Se eu calculei a quantidade de gramas para um homem, agora eu vou continuar. Eu vou calcular a quantidade de gramas para uma mulher. Quantos gramas come uma mulher? Então, eu tenho aqui 1.600 por 5, 320 gramas. Só que ele não quer saber nem do homem e não quer saber a mulher. Ele quer saber para 7 mulheres. Então, se a unidade é de 320, com 7 eu venho para 320 vezes 7, que eu vou encontrar a letra B, que é 2.240. Show de bola? Perfeito! Vamos seguindo aí. Um determinado prêmio foi distribuído aos 3 primeiros colocados em um torneio. Essa distribuição ocorreu de forma inversamente proporcional aos números de pontos perdidos no jogo pelos 3 jogadores vencedores. Sabe-se que o vencedor perdeu 20 pontos, o segundo colocado perdeu 30 e que o terceiro colocado perdeu 40 pontos. O prêmio que o segundo colocado recebeu foi de 12.160. O prêmio que o primeiro colocado recebeu foi de... Então vem comigo aqui, ó. Estamos tratando de uma grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza inversamente proporcional. Quando trata de uma grandeza inversa, eu vou colocar as minhas partes entre parênteses. Tá ok? Para que eu possa atribuir a inversa nela. Então, eu tenho aqui, ó, 20, 30 e 40. Só que eu posso simplificar isso daí? Posso, né? Eu posso aqui, ó, cancelar todos os meus zeros, não é isso? Cancelado. O 20 passa a ser 2, o 30 passa a ser 3, o 40 passa a ser 4. E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fechar uma parte e vamos multiplicar o que sobrar dela. Ou seja, se eu fechar aqui o 2, me sobra quanto aqui? 3 e 4. Então, vou multiplicar 3 vezes 4. Certo? Você pega aonde sobrou, tá ok? Aí você vem aqui, fechando a outra parte que é o 3. Quem sobra aí para você multiplicar? O 2 e o 4. Então, ó, 2 vezes 4. Certo? Beleza. Então, aqui no lugar, volta o 3. E agora, se você fechou a tua última parte, que é o 4, quem sobra para você? O 2 e o 3. Beleza, fechado. Então, você volta aqui com o 4. Beleza? Então, vamos entrar aqui na multiplicação. Você encontra aqui 12K
8K e 6K. Aí ele falou o seguinte para você: o prêmio que o segundo colocado recebeu foi de 12.160, ou seja, o segundo colocado está aqui e ele levou 8K. Então, 8K é igual a 12.160. Vamos calcular. K é igual a 12.160 dividido por 8. K é igual a 12 por 8. Vou fazer aqui para você. Aqui, ó. Calcular aqui, ó. 12.160 dividido por 8. 12 por 8, 1. Sobra 4. 41 por 8 vai te dar 5. Sobra 1. 16 por 8 sobra, dá 2. Com 0, 1.520. Ok. Então, você sabe que o teu valor do K é 1.520. Perfeito? 1.520 é o teu valor do K. Vamos para a pergunta. O prêmio que o primeiro colocado recebeu foi de... Então, o primeiro colocado está aqui, ó. E ele levou quanto? 12K. Então, você tem que 12 vezes 1.520. Então, 10 vezes 1.520 dá 15.200, certo? 15.200. 2 vezes 1.520 vai te dar 3.040. Então, vai te dar 18.240. Aqui, ó. 18.240. Beleza? Então, deixa eu falar com você aqui novamente. Então, veja bem. Isso daqui é uma questão de inversamente proporcional. A questão de inversamente proporcional, eu tenho que colocar as minhas partes entre parênteses. Eu colocando essas partes entre parênteses, eu vou fechar uma parte e vou multiplicar o que sobrar. Fazendo essa multiplicação, eu vejo o que o problema quer. Aqui no caso, o problema ele me deu a segunda parte. Então, a tua segunda parte aqui no caso foi 8K. E se ele te deu a segunda parte, você vai ter que colocar igualada. Daí você vai encontrar o valor do K, que vai ser 12.160 dividido por 8, que é 1.520. Esse 1.520, que é o teu valor do K, deverá ser multiplicado. Por quem? Pela tua primeira parte que ele está te pedindo. A tua primeira parte equivale a 12K. Então, você vai pegar 12 vezes 1.520, encontrando o valor final, que é 18.240. Perfeito? Vamos seguindo. Um professor planejou 2 atividades para realizar com seus alunos ao longo de 2 horas ininterruptas, com os tempos para cada atividade proporcionais a 2 e 3. Assim, a atividade mais demorada deverá durar. Ou seja, aqui já é questão diretamente proporcional. Uma questão diretamente proporcional, o que eu vou fazer? Somar, dividir e multiplicar. Somar quem? As minhas partes, que eu vou dividir do meu total e multiplicar pela minha pergunta, certo? Então, vem comigo aqui, ó. Quem é o seu total? Primeiro, ele falou 2 horas, ok? Olha para as suas alternativas. Você tem quebra de hora em minuto, então você deverá transformar para minuto, tá bom? Então, 2 horas equivalem a 120 minutos, ok? Beleza. As suas partes são 2K e 3K.
Somando essas partes te dá 5K. E o que você faz? Ó, você somou as suas partes. O que você vai fazer agora? Dividir o total. Então você vai ter aqui, ó, K é igual a 120 dividido por 5. K vai ser 24. Beleza, você somou as suas partes, você dividiu o seu total e agora você vai multiplicar pela tua pergunta. Qual é a tua pergunta? A atividade mais demorada. Quem é a mais demorada? Vou pegar aqui que esse M também pode ser menos, né? Então, vou colocar aqui um sinalzinho de mais. Mais demorada, 2 ou 3, fala para mim, 3. 3 vezes 24 vai te dar 72 o quê? Minutos. E 72 minutos equivale a 60 mais 12. 60 é igual a 1 hora e 12 minutos. Show de bola? Então, mais uma questãozinha aí para vocês. Essa aqui é de grandeza proporcional. Proporcional, tá bom? Grandeza proporcional. Vimos inversa e estamos vendo direta. Beleza. Essa número 7 trata-se... Vamos lá, vamos ler primeiro, depois nós vamos destrinchá-la. Um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 documentos. 192 unidades de um tipo e 168 unidades de outro tipo. Para a execução dessa tarefa, recebeu as seguintes instruções. Todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todas fiquem com a mesma quantidade de documentos. Cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo. Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, a maior quantidade de documentos que poderá ser colocadas em cada caixa é. Então, a questão é de MDC. Questão de MDC. Como você sabe que a questão é de MDC? Ela tem que vir falando de quantidade, certo? Então, aí eu estou falando 192 de uma e 168 de outra. Tem que vir falando de quantidade. E dessa quantidade, obrigatoriamente, tem que vir escrito no texto, maior ou menor, máximo e mínimo, que também é a mesma coisa. Mas tem que vir escrito no corpo do texto. Tratou de quantidade? Tratou. Beleza, então eu vou verificar se dessa quantidade o problema está me dando a parte maior ou a parte menor, a parte máxima ou a parte mínima. Se vier no problema escrito isso, quantidade ou maior e menor, tem que saber que a questão é de MDC. E como calculamos? Vamos lá. Vou pegar aqui 192 e 168. Eu vou pegar aqui a parte branca, 192 e 168. Vou pegar aqui. 192 e 168. 192 e 168. Beleza? Eu vou fazer aqui parecido com o MMC, ok? No MMC, números pares eu inicio por 2, ok? Então, 192 dividido por 2 vai te dar quanto? 96. 168, 84. Continuo por 2. 96 por 2 vai te dar 48. 84 por 2 vai te dar 42. Continuo, são números pares, continuo por 2. 48 dividido por 2 vai te dar 24. 42 dividido por 2 vai te dar 21. Por 2 não dá mais, não é isso, jogador? Então, veja bem, no MMC, quando não dá para dividir 1,
você divide o outro e repete outro número, não é isso? No MDC não é assim. No MDC, ou você divide todos ao mesmo tempo, ou não divide ninguém. Tá ligado? Ou você divide todos, ou não divide ninguém. Porque aqui é um ciúme. Tem ciúme aqui, pô. Você não pode ser assim. Ah, não, vou dar para um, mas não vou dar para... Que isso? Não, você tem que prestar atenção. Você tem que dividir todos. Todos. É irmão, parceiro. É irmão, tem que dar para todo mundo. Vem aqui comigo, ó. 24 você consegue dividir por 2, mas não pode, porque o 21 você não consegue. Ficou com ciúme. Então, o que você vai fazer aqui? Qual o número que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Fala para mim. 3? Ok? 24 dividido por 3 dá quanto? 8. E 21 por 3 vai te dar? 7. Ok? Então você tem outro número aqui que consiga dividir os dois? Não, né? Não tem. Se não tem, você para aqui. Aí você vem. O que ele está te pedindo lá? Se ele te pediu a parte maior, você vai fazer o seguinte. Maior você multiplica na vertical. Porque você vai ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Se ele te pedir a parte maior, é 24. E se ele te pedir a parte menor, você vai somar a horizontal. Que você vai ter aqui 8 mais 7, 15. Show? Se ele te pediu maior, 24. Se ele te pediu menor, é 15. Voltemos à questão. De acordo com as instruções, a maior quantidade de documentos que poderá ser colocada em cada caixa é 24, certo? 24. Então, sabemos que em MDC eu tenho o seguinte. Tenho que falar de quantidade e dessa quantidade eu tenho que saber a parte maior ou a menor. Se veio quantidade maior ou menor, é MDC, tá ok? E MDC você divide todos ao mesmo tempo. D igual a todos, tá ok? Beleza, rapaziada? Bom, vamos passar aqui para a próxima questão. Para recepcionar os 37 novos funcionários de uma agência, foi criada uma brincadeira na qual os novos funcionários deveriam ser divididos em grupos iguais, que poderiam ter ou 5, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10 integrantes. Das 5 opções de tamanho de grupos, a que deixa menos funcionários sem grupo é aquela que o grupo tem o número de integrantes igual a. Então, veja bem, essa questão aqui é de MMC, tá? O caso particular do MMC que fala de grupo, tá ok? Mas vamos aqui por parte. Ele quer saber quanto que vai ficar de fora, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. 37 dividido por 5 vai te dar 7, sobra 2. Fechado? Vamos para a próxima aqui. 37 dividido por 7 dá 5, sobra 2. Ok? 37 dividido por 8 dá 4, sobra 5. 37 dividido por 9 dá 4, sobra 1. E 37 dividido por 10 dá 3,7. Ok? Então, em qual desses aqui vai ficar a menor quantidade de pessoas de fora? O 9, certo? Que eu só vou ter 1 de fora. Eu vou ter 7 completos e 2 de fora. 5 completos, 2 de fora. 4 completos, 5 de fora. 4 completos, 1 de fora. E aqui eu não tenho. Certo? Então, 9 é o que deixa a menor quantidade de pessoas de fora. Show de bola? Vamos partir para a próxima questãozinha. Os Jogos Pan-Americanos acabaram de acabar. Ocorrem de 4 em 4. As eleições gerais na Índia ocorrem
de 5 em 5. O Congresso Internacional, 6 em 6. Se esses eventos aconteceram em 99, a próxima vez que os três voltarão a ocorrer no mesmo ano será em. Então vem aqui comigo. Questão de MMC. Como que você sabe que a questão é de MMC? Trata-se de tempo. Temporização. Se falou em tempo, assim, ocorrências de tempo, né? Eu tenho uma ocorrência de tempo, você tem uma questão de MMC. E a maioria das questões de MMC vem finalizando o texto escrito assim, a próxima vez em que, ocorrerá quando, voltarão a acontecer. Então, isto tudo, se apareceu tempo e uma dessas três frases, você pode carimbar, você pode ter certeza que é questão de MMC. Vem comigo aqui, por favor. Então, eu tenho 4, 5 e 6. MMC dessas três situações. Por 2 aqui, se eu tenho um número par, eu inicio por 2. 4 por 2, 2. 5 dá? Não, 5 não dá. Então, você repete o 5. 6 por 2, 3, ok? Eu continuo com o número par. Então, você continua a sua divisão por 2. 2 por 2, 1. 5 não dá, eu repito. 3 não dá, eu repito. Por quanto? 5 ou 3? 3. Aqui dá 1. 5 não dá, eu repito. 3 por 3 dá 1. E por 5, 1, 1 e 1. Fechando o MMC, eu entro na multiplicação vertical. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. 60. Eu pego aqui, ó, 60 anos. Com 60 anos, eu tenho que atribuir a soma de 1999. Então, 1999 mais 60 vai me dar 2059. Ok? Tudo bem? Bom, galera, venho aqui finalizar esse tópico com vocês, tá? Estamos voltando numa próxima etapa que é rapidinho. Vou tomar uma água e já retorno com os senhores. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Show!